bem-vindos a mais um episódio do Empreende que Vende, aqui o nosso podcast dentro da Movo TV Web, já estreando aqui as nossas entrevistas do ano de 2023. E hoje o meu convidado super especial, como sempre, né, gente, eu tenho que ler aqui todo o dossiê do que é o meu convidado, porque a gente sempre traz pessoas aqui para que abordem o tema do empreendedorismo nas áreas em que eles têm autoridade para falar. E claro, eu gosto de falar o que eles veem, o que eles são, porque traz mais respaldo e você pode realmente, de fato, ouvi-los com mais, dando um pouco mais de credibilidade, porque eles falam com bagagem, com propriedade. Aqui comigo, Eduardo Gadelha Malta Rufino, ele que é teresinense, médico veterinário, formado na Universidade Federal Rural de Pernambuco, empresário do ramo alimentício, presidente da Brasel e também dos senhores e conselheiro do Senac no Piauí. Seja bem-vindo, Eduardo. Hoje a gente vai falar sobre o tema do setor alimentício, sobre empreender nesse setor. E eu quero que você, para começo de história, já conte para a nossa audiência aqui como é que você, que é um veterinário de formação, de repente se viu empreendendo no setor alimentício. Como foi essa transição? Iniciar agradecendo a oportunidade de estar nesse quadro Empreende que Vende, dentro da TV Movo, que é uma TV nova nesse mundo empresarial do Piauí e muito importante, por sinal, o movimento Empreender Piauí tem uma importância muito grande, por isso mesmo fiz questão de vir aqui. Parabéns pelo quadro. Obrigada, muito obrigada. Então vamos lá, para conhecer um pouquinho mais do Eduardo, gente, ele vai falar aqui pra gente como foi que despertou em você esse lado, essa veia empreendedora, porque eu acredito que você fala sobre um segmento mais específico, mas aqui a gente vai abordar várias formas também de como empreender. E como foi que você foi picado por esse bichinho do empreendedorismo? Conta aí. Eu acho que nasci com essa vontade de empreender, né? Mas eu nasci com a vontade de empreender no meio rural. Meu pai tinha um sítio há muito tempo e eu cresci convivendo nesse sítio e me apaixonei por fazenda pelo meio rural. Fui cursar medicina veterinária na Federal Rural de Pernambuco, minha mãe é pernambucana, eu e meus irmãos todos fomos estudar lá. Eu optei em fazer medicina veterinária, voltei e fui morar dentro desse sítio da gente, dentro da fazenda, criando carneiro e cabrito, né? Que a gente chama cordeiro precoce. Sim. Durante 5 anos eu morei na fazenda e em um determinado momento eu decidi vir para a cidade. E meus pais tinham acabado de se mudar de uma casa onde hoje é a minha empresa fazendaria. E aí a gente optou em criar um negócio de alimentação. E a gente pensou em vender produtos de milho, né? Derivado de milho, que a gente produzia milho lá na fazenda. E acabou que as pessoas foram dizendo, já que vai ter milho, por que não botam um pão de queijo? Já que vai ter pão de queijo, por que não botam um café? Já que vai ter café, por que não botam uma salinha com ar-condicionado? E surgiu a fazendaria. Não, gente, olha, você que mora em Teresina, eu tenho certeza, se nunca entrou, mas já passou em frente, fica ali na Avenida Dom Severino, e é um lugar muito aconchegante, é um lugar que a gente chega lá e tem aquele ambiente mesmo, né, de fazenda, daquele bolo de vó, daquele cheirinho de café feito na hora, aquelas lembranças, né, de infância. E maravilhoso, porque é muito bom a gente saber como que iniciou, né, o seu negócio de fato, começou daí, e você foi com uma ideia, a princípio, porque eu acho, né, Eduardo, que o empreendedorismo, ele vai ter aquela tempestade de ideias, você pensa em fazer alguma coisa, pensa outra ali, conecta com pessoas também que querem te ajudar para crescer e de repente sai algo que nem era a tua ideia inicial, né, a princípio, como foi com a fazendaria, né? Sim, aí veio para cá e comecei a também entrar no mundo, o que despertou o mundo do empreendedorismo? Eu fui fazer um Empretec, seminário do Sebrae, naquele momento eram 9 dias, né? Era bem longo mesmo, assim, um negócio bem, que eu posso dizer assim... Era uma imersão mesmo, né? É muito mesmo, é até emocionante. Eu fiz Empretec em 2015, mas não foi 9 dias, mas ainda bem, porque se fosse 9 dias no meu tempo, misericórdia. Então eu sou Empretec em 2003, né? Eu fui Empretec, e aí depois veio outro, iniciando um pequeno grande negócio, fiz várias coisas que existiam no Sebrae. O Sebrae então foi minha primeira porta, assim, vamos dizer, de entrada no mundo do empreendedorismo. E daí em diante eu fui estudando outras coisas e o dia a dia da empresa traz novas necessidades. Fui participando de feiras em São Paulo, feiras em Recife, feiras no Brasil todo, para poder aprender um pouco mais e fui me apaixonando pelo ramo da alimentação como empresário e fui me aperfeiçoando, abri outra empresa depois de restaurante e fui indo, fui para a construtora, fui fazendo várias coisas que eu sou muito ativo assim. Legal. Muito bacana. Eduardo, a gente fala um pouco ainda de cenário de pandemia, eu acredito que agora, 2023, é de fato que a gente está saindo da pandemia em si.
gente vê as pessoas um pouco mais relaxadas, né? Até com relação à máscara, essas coisas todas. Muito, o índice de desemprego altíssimo, né? Naquela época, várias pessoas foram demitidas, perderam seus empregos. E a gente viu um escape, né, naquele momento para as pessoas empreenderem no ramo alimentício. Muita gente foi fazer bolo, foi vender um churrasquinho, foi fazer uma sobremesa, né? Todo mundo geralmente gosta de cozinhar alguma coisa. Quem não gostava foi atrás de aprender a saber fazer. E nisso a gente teve um aumento muito grande, né, dos micro e pequenos empreendedores, né, os MEIs. Isso para o lado alimentício, né, para esse setor. Como é que você vê essa demanda e como que isso fomenta, vamos dizer, um aumento nesse setor de prestígio, de concorrência, né? Como é que você vê várias pequenas empresas que começaram nesse momento de pandemia e como que elas fazem com que esse setor do ramo alimentício ele possa ter uma maior visibilidade? Quando alguém pensar em empreender, não, mas eu acho que lá dá certo, né? Todo mundo pensa, tem restaurante, vou botar, não vai dar certo. Como é que você vê esse grande crescimento de MEIs nesse período de pandemia? Hoje nós conseguimos ver com clareza, assim, que a questão do MEI aumentou muito, foi mesmo a necessidade de sobrevivência das pessoas. Muitas foram desempregadas dentro do próprio setor, cozinheiras, pessoas de ajudante de cozinha, garçons. Sim. E outras pessoas do comércio como um todo, todas as empresas, né, que tiveram que demitir, então as pessoas realmente tiveram que ir para esse mundo da alimentação para fazer uma lasanha que tinha uma receita da família ou dele próprio, para vender dentro do seu prédio, dentro do seu condomínio, uma sobremesa, alguma coisa que foi em relação à sobrevivência. Viram que algumas oportunidades surgiam se eles abrissem o CNPJ, no caso virasse MEI. E daí algumas pessoas conseguiram evoluir e criar pequenas empresas, se descobriram empreendedores que gostam do ramo e continuaram, mas muitos pararam na questão da sobrevivência. Sim. Mas uma boa parte também seguiu sendo empresário do ramo. Bom, hoje você, enquanto presidente da Brasel, no estado do Piauí, né, que representa, de fato, essas pessoas que estão no setor alimentício, como é que faz aquelas pessoas que estão, esses novos empreendedores no segmento, para eles poderem se filiar? Qual é a importância da Brasel para esse segmento? Como é que está, já emendando outra pergunta, e como é que está a nível nacional a Brasel Piauí? A Brasel no Piauí, a Brasel existe seccionais em todos os estados do Brasil e algumas regionais também. Hoje a Brasel tem praticamente 15 mil associados no Brasil, né? Apesar de nós trabalharmos pelos associados, mas representamos um setor como um todo. Quando nós íamos para uma manifestação, por exemplo, dentro da pandemia, você ia protegendo os seus associados, mas você levava esse ganho para todas as pessoas do segmento, né? A Brasel é uma associação muito importante. A partir do momento que a pessoa entenda que se associar, estar junto, é muito mais fácil para crescer, porque não é fácil. E junto com uma associação dessa, você vem Sebrae junto, vem Senac, vem muitas outras instituições, vem a questão que nós conseguimos também fazer proposições de leis, defender leis absurdas que às vezes o legislativo quer nos empurrar de goela abaixo. Então, tem muita coisa boa, principalmente a rede de contatos, a oportunidade de você conversar com um empresário que tem mais experiência, de um pequenininho conversar com um grande, de um grande aprender com um pequeno, ter a oportunidade de contratar pessoas. Então, se associar é muito importante, principalmente no mundo de hoje. É interessante falar sobre isso, porque aqui mesmo, a gente está aqui nessa plataforma que é o MOVE, que é o Movimento Empreender Piauí, onde tem esse network, onde tem essa representatividade, né, vamos dizer aí, desses 4 pilares da cadeia produtiva. E na Brasel, como eu te fiz essa pergunta também, né, dentro do cenário nacional, ter pessoas aqui do Piauí lá, né, no cenário nacional, trabalhando para que para cá também a gente possa ter benefícios, melhorias, e isso movimenta diretamente na economia, não é isso, Eduardo? Então, a importância da associação, só para você ver, nível nacional, o nosso presidente articulou muito bem, o Paulo Sobucci, a nível nacional, e nós fomos precursores e ajudamos muito a criar uma medida provisória que salvou milhares de empregos, milhões de empregos no Brasil, né? Que, por exemplo, a empresa podia afastar o funcionário, não demitir, deixar ele em casa e o governo federal acaba com esses salários até o retorno dele.
se tipo, para trabalhar essa metade do período, pagava metade do período e o empresário pagava a outra metade. Então, a Brasel teve até essa força para criar essa medida provisória do governo federal, construir isso daí para preservar até milhões de empregos. Então, realmente é muito importante o movimento associativista. Quando a gente fala sobre isso e vê uma notoriedade, né, para algo tão grandioso como foi isso, principalmente numa época de pandemia, algo que nunca ninguém esperou acontecer, até para conter um pouco da questão do desemprego em massa, né, em escalas, é realmente importante você procurar, você que é desse segmento principalmente, né, ou de um outro segmento, né, que a gente está falando sobre essa questão da associação, porque você vai estar representado de uma forma que vai poder te levar em lugares que você sozinho não conseguiria ir, né? Com certeza. Eduardo, sobre delivery, a gente, pandemia trouxe essa comodidade, já existia antes, mas as pessoas às vezes não querem ir lá no lugar, querem ter experiência física. Esse segmento do delivery cresceu muito, principalmente para tudo, né? Não só no ramo alimentício, mas no ramo alimentício assim foi o auge. Eu acredito que hoje as pessoas já se acostumaram com essa comodidade, preferem muitas vezes ficar em casa e tal. Dentro desse segmento, a Brasel, ela trouxe dentro dos seus associados, algumas estratégias também de como usar essa plataforma? Ou não? Ou cada um foi mesmo assim, do jeito que queria? O próprio mercado regulou isso daí, né? Tivemos um momento que nós éramos 100% delivery, quando era proibido de sair de casa. Então, foi 100% delivery, né? E depois foi reduzindo, como você falou, antigamente a necessidade de ir para a rua era plena, depois foi voltando de novo a ter essa necessidade, porque ninguém aguentava ficar 2 anos dentro de casa, né? Então diminuiu consideravelmente, assim, o que já foi o delivery, mas continua sendo muito forte. Eu não consigo te dizer aqui em porcentagem, porque depende muito de qual tipo de ramo de alimentação, se é pizzaria, se é cafeteria, se é restaurante, mas ainda continua muito forte o delivery. Muito Isso forte. é bom porque leva, né, consegue abranger áreas maiores, né, outras localidades, às vezes, não só aonde de fato aquele empreendimento está naquela região, né, físico. Sim. Falando um pouquinho agora, Eduardo, sobre Teresina versus alimentação, versus turismo, versus empreendimento, versus economia, porque eu acho que está tudo muito casado, muito englobado. Existe todos os anos um festival, não é isso? Que acontece, que é o Brasil Sabores, é isso? O Brasil Sabor é o maior festival gastronômico do mundo, acontece no Brasil inteiro. Ano passado aconteceu em mais de 800 cidades, né? E a Brasel tá ligada com esse festival? A Brasel, vamos dizer assim, ela é proprietária desse festival. É a Brasel que realiza, é realizadora desse festival, que é no Brasil inteiro. E aqui no Piauí também nós realizamos alguns festivais. Vamos dizer assim, cada estado, cada cidade tem seus festivais. O Piauí também realiza o Maria Isabel, que é o maior festival gastronômico genuinamente do Piauí, né? O Sebrae ajudou a criar o Maria Isabel alguns anos atrás e passou depois a realização para a Brasel, né? Se afastou, saiu, ajudou a criar e hoje é a Brasel que realiza esse grande festival no Piauí, que vai acontecer agora em agosto desse ano, na semana de aniversário de Teresina. Interessante. Aqui em Teresina nós somos uma capital, né, a única do Nordeste que não temos praia. Então o turismo, a gente associando com o litoral, com praia, que a gente ficou um pouquinho prejudicado. Mas, né, no teu ponto de vista, no teu conhecimento, na tua expertise do setor alimentício, aqui a gente tem uma culinária que não deixa a desejar em lugar nenhum do mundo? Nossos restaurantes, nossos bares, nossas cafeterias, tudo da alimentação fora do lar aqui é um negócio que, assim, que surpreende qualquer pessoa de fora que vem aqui. Eu acho que por falta, talvez, da praia, dessas outras partes de lazer, nós tivemos que se dedicar mais e fazer coisas melhores. Uma vez o Sebrae trouxe um consultor para cá, o Guga Rocha, e ele ficou impressionado. Inclusive, ele fez uma ligação para um sócio dele de fora, dizendo que Teresina é um negócio tão impressionante, as brinquedotecas dentro dos restaurantes, para ver o nível de restaurante que nós temos aqui, que ele disse, gente, aqui as brinquedotecas vendem comida. Ele ficou muito impressionado com a estrutura física dos restaurantes e a alimentação de todos os restaurantes aqui, principalmente na capital, em Teresina. É porque é para poder atrair, né? De fato, como a gente não tem... Vou até ter uma brincadeira no estado que fala que onde não tem mar, vai pro bar, né? Não no sentido só de ir pro bar para tomar uma cerveja e tal, mas para um restaurante, para estar com os amigos, no happy hour, com a família. Eu mesmo que tenho menino pequeno, eu procuro os restaurantes que tem lugar para brinquedoteca, né? Porque a gente quer estar ali, mas também com a segurança que o nosso filho está sendo bem cuidado, está num lugar que é seguro, né? Eduardo, hoje a gente está nesse
saindo dessa pandemia, muitos restaurantes abrindo aqui em Teresina. Eu não sei se tu tem esse dado em percentual, mas hoje, aqui em Teresina, se você pudesse levantar, né, esse dado proporcional de novos negócios sendo abertos, um percentual no ramo alimentício, tu tens esse dado? Não tenho esse dado. Existem alguns dados de CNPJ na junta, mas às vezes a pessoa abre e não abre fisicamente, só abre o CNPJ, não abre fisicamente. Então ainda não conseguimos ter esses dados bem claros, né? E voltando um pouco para a questão de turismo, a questão do turismo rural, a gente tem que ver a questão da praia, que eu lembrei. Nós temos agora uma rota do turismo rural em Teresina, que é super interessante, é mais uma oportunidade de lazer para as famílias, né? Tá bem feito, a prefeitura se dedicou bastante, a gente tem que dar os parabéns também quando faz bem feito. Verdade. Então a prefeitura de Teresina fez um roteiro turístico junto com o Sebrae, junto com essas outras entidades, e funciona bem o turismo rural. Eu quero que todos vão conhecer os empreendimentos das rotas turísticas. É interessante isso, porque justamente por essa falta de ter aquele lazer da praia, mas a gente tem aqui outras formas de lazer. Claro que não tem como você se divertir e não comer uma boa comida, né? Principalmente quando é uma comida da regional, quando é uma comida que realmente retrata a nossa cidade, retrata o nosso estado, e tem aquele sabor. E aí você tá com sua família num lugar que você vai se divertir associado. Porque eu acho que a comida, ela traz um prazer, ela traz uma satisfação, não é verdade? E quando você está ali na mesa, quando você está compartilhando com as pessoas, nós estamos falando do segmento alimentício no formato, no modelo empreendedor, mas muito além também disso, existe essa entrega, né? Eu acredito que existe você estar ali sentado para degustar uma comida, para sentir algo gostoso na boca, que é muito prazeroso. E é um mercado que eu acho que movimenta bilhões, né? Porque ninguém vai deixar de comer. E essa questão também de que eu tenho notado aqui em Teresina, a chegada de culinárias diferenciadas, culinária havaiana, assim, que a gente não tem o costume, né, o hábito aqui, e começaram a vir, as pessoas vão começando a experimentar, estão se permitindo, né? Porque às vezes a gente faz cara feia, até sushi, que já é uma coisa muito comum, mas tem gente que ainda hoje é muito avesso e tudo. Como é que você vê também essa diversidade, né, de tantas culinárias internacionais, agregando sobre como as pessoas podem também investir em algo diferente do que já tem? Em relação a todas essas culinárias, um negócio que impressiona, inclusive os consultores, os chefs que vêm de fora aqui, foi bom você tocar nisso, na nossa comida típica, nossa comida regional. Normalmente as pessoas comem comida típica o quê? Quando viajam para o lugar que elas vão, elas pedem comida típica. E o que impressiona eles aqui? Que aqui nós saímos de casa para comer Maria Isabel, para comer carne de sol, para comer galinha caipira, para comer capote. Gente, isso é um negócio impressionante. É verdade. Nós saímos de casa para comer o que a gente come em casa. Aqui é casa de ferreiro sendo ferreiro, né? Não é diferente. É um negócio impressionante. E essas outras gastronomias de outros países, de outras culturas, realmente eu acho que a globalização ajuda muito, né, em difundir esse tipo de comida. Hoje a gente também conta muito com a tecnologia associada, né? Você vê, a gente já está aí nesse universo de metaverso, inteligência artificial. Eu acho que daqui a pouco, em breve, as pessoas vão poder sentir o cheiro pela tela, de repente a sensação do paladar, porque existe aquela coisa, né, da memória olfativa, do paladar também, que lembra, que remete uma memória, um momento. Como que tu vê esse crescimento da tecnologia alinhado ao segmento alimentício? A Brasel, inclusive a nível nacional, eu ainda estou aprendendo, entender o que é metaverso, mas a Brasel Nacional já investe em empresas que estão nesse setor no metaverso, né? Então é um negócio que já está sendo internalizado dentro da Brasel para a gente poder trazer para os nossos associados. Então eu ainda não entendo muito disso, mas já existe dentro da Brasel Nacional. Já é uma realidade, né? Que está acontecendo e aos poucos também as pessoas vão... Porque eu acredito assim, sabe, Eduardo? Isso é uma opinião minha. A tecnologia está aqui justamente para nos ajudar, para poder encurtar distâncias, para, né, otimizar, mas o olho a olho, mas o presencial é algo que ele não substitui, na minha opinião, né? E tanto que quando a gente ficou isolado em casa, as pessoas, né, pessoas com depressão, aquela coisa toda, porque a falta desse convívio, né, do calor humano, das pessoas estarem sentindo outras pessoas de perto. E como empreendedor, e como representante de um segmento que movimenta muita gente, eu acho que o segmento de bares e restaurantes foram um dos mais afetados na pandemia, porque é onde aglomera.
Você tá ali para comer, você nunca tá sozinho. Geralmente é muito difícil chamar uma pessoa sozinha para pedir uma coisa para comer, ou tá acompanhado, tá com um grupo de amigos. Como que tu viu esse momento, assim, esse momento mais complicado na época da pandemia para esse segmento como um todo? Assim, tua opinião pessoal, Eita, agora é algo que realmente vai ficar muito difícil da gente poder conseguir continuar. É um segmento que foi muito afetado, ninguém vai poder... Tu viu que tu achava que realmente ia passar logo ou não? Foi uma coisa que... Ninguém conseguia mensurar que dia que ia acabar, e era realmente muito preocupante, né? Imaginar que o selfie ia voltar com força total, quem que imaginaria isso, o selfie? Pensou que ia ser extinto, que não ia mais existir, que as pessoas não iam mais nem ter coragem de comer, e não tem mais isso, graças a Deus, né? Verdade. O pessoal de eventos sofreu muito, né? Quem mais sofreu de eventos acabou total, né? Shows, eventos e por aí vai. Restaurantes sofreram demais, assim, foi... Eu não sei nem como estamos aqui hoje, mas tem muita conta do passado para ser paga, sim. Então temos que continuar com a ajuda dos governos, tanto sim. Federal, estadual, municipais, sim. Tem que continuar ajudando, porque tem muita empresa com muita dívida do passado ainda, né? Porque foram anos complicadíssimos. Verdade. E para a gente já está dando quase início ao nosso final aqui na entrevista, hoje alguém que está assistindo essa matéria e ele disse, não, eu quero começar em 2023, é um ano novo, eu quero empreender no ramo alimentício. O que recado você daria para essa pessoa falando como empreendedor, sei lá, umas 2 ou 3 dicas que essa pessoa deveria fazer para começar o seu negócio? E aí você já vai dando aí um incentivo, né, também para quem quer empreender nesse segmento. Se capacitar, tem muito local para se capacitar hoje, tem YouTube, tem Sebrae, tem Senac, tem a própria Brasel. Para quem não sabe, entra no site lá, brasel.com.br, que é um site nacional, tem Conexão Brasel, a Brasel tem a AVA, que é a inteligência artificial, você pode fazer inclusive perguntas, não escrevendo, de voz mesmo, AVA, como que eu faço para abrir uma lanchonete? A AVA já responde, então já tem essa inteligência. AVA, como que eu faço? Eu tenho uma funcionária grávida, como que eu faço para resolver? Já tem muitas perguntas que a AVA consegue responder, então estuda, tem muito local, estagia, faz estágio, conversa com empresários para saber como é que é a vida de empreender no dia a dia de verdade. Tem muita coisa boa, muito mais boa do que ruim, porque senão não existiam os empresários. Mas tem uma parte também que não é tão legal, para você não se frustrar. Entrar sabendo o que está fazendo. É isso aí. Bom, gente, aqui foi o nosso convidado, Eduardo Rufino. Eduardo, Empreende que Vende. O Mob TV está sempre de portas abertas para te receber. Né? Sempre que houver aí atualizações, a gente está no início de um ano novo aí, e a gente acredita que é um ano que vai vir dentro desse setor, aqui mesmo para a nossa cidade, para o nosso estado, eu acredito que vai crescer muito, né? A gente vê várias empresas, vários restaurantes, vários bares, vários pubs, cafés sendo abertos, e isso movimenta a economia, que é o que a gente quer quando a gente fala sobre empreendedorismo no estado do Piauí mais especificamente, que ainda está engatinhando, né, nesse segmento, é justamente para incentivar quem está nos assistindo, para que as pessoas possam aí, né, vai com medo mesmo, mas vai ver uma dor e realmente se colocar para resolver aquele problema. Então, isso é o empreender. E nesse segmento, então, no segmento do alimento, é mais do que só vender comida, eu acredito, né? Você atender uma demanda, você levar um amor em forma de um prato, de comida, uma experiência. Hoje, o restaurante não vende só comida boa, vende uma experiência, desde uma boa noite, que um agente de portaria dá na hora que entra, uma roxa que recebe um cliente, uma apresentação de um prato, uma louça limpa, e por aí vai tudo, um banheiro cheiroso, limpo, bem decorado. Então hoje o restaurante vende uma experiência completa, não só um prato de comida. É isso aí. Bom, Eduardo, seja bem-vindo mais uma vez sempre aqui, que sempre a gente possa ter você de novo aqui no Empreende que Vende, com mais atualizações do mundo aí do setor alimentício, da Brasel, da economia também linkada com o setor de turismo e o setor de alimentação. E aqui a gente vai ficando lembrando que você já pode deixar o seu like, compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas, para que o YouTube possa entender que esse conteúdo é importante e relevante e o empreendedorismo do Piauí possa chegar no mundo todo, para que a gente possa crescer aqui também no Piauí, no Mob TV e no Empreende que Vende. Então, até o próximo episódio. Tchau, tchau.